Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos continuar conversando um pouco sobre gráficos e tabelas. Dessa vez a gente vai aumentar um pouco do nível da aula passada, certo? Calma! Antes de a gente começar, eu tenho alguns recadinhos para você. Primeiramente, você baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Então, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha, baixa no seu aparelho telefônico, no seu smartphone e já começa a interagir comigo. Já começa mandando teu bom dia, teu boa tarde, teu boa noite. Começa mandando teu recado. Começa participando da aula. Manda um beijo para a tua professora, para o teu professor. Tudo isso você tem acesso a partir do aplicativo do Educa Recife. Perde tempo não. Baixa. Ah, não conseguiu não. Não tem problema. Essa aula está disponível na TV Nova Nordeste. Está sendo transmitida pelo canal 22.3. Na TV, ao vivo, para você que está acompanhando o Educa Recife. Não conseguiu ligar a TV no tempo da aula? Não tem problema, não fica chateado não. Você pode ir lá no YouTube e acessar o canal Educa Recife. Essa aula vai estar disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Exatamente. Teve uma dúvida ou perdeu uma parte da aula, precisa de algumas dicas para responder o desafio? Ou a professora deu a aula e você sobre o assunto e você não compreendeu, quer utilizar essa aula para dar uma ajuda, né, dar um reforço para você, vai estar lá prontinha para você acessar e assistir quantas vezes quiser. Então, não tem motivo para você não acompanhar as aulas do Educa Recife, tá? Lembrando que essa aula está direcionada para os quintos anos, tá? Então, senta, se acomoda, fica tranquila que a aula hoje vai ser um docinho. Você que perdeu a aula passada, vai lá no YouTube, assiste de novo. Hoje a gente vai dar continuidade de uma forma diferenciada. Lógico. Eu vou retomar o assunto, tá? Antes de elevar o nível, né? Eu vou revisar um pouco sobre o que a gente já trabalhou. E depois é que a gente vai começar a brincadeira de fato. Tudo bem? Para garantir a acessibilidade e a inclusão de todo mundo, para que mais pessoas assistam às aulas do Educa Recife, Elaine está aqui na interpretação de Libras. Não estou sozinha, eu nunca estou sozinha. Vocês estão me vendo aqui na sua frente, mas além de Elaine eu ainda tenho a minha produção. É exatamente a produção que vai deixar hoje eu ficar até o meio-dia. Não deixaram eu ficar até meio-dia. Então, eu não posso mais conversar. Vamos começar a aula que o tempo voa. Não vamos perder mais tempo, certo? Vamos embora. A gente aprendeu um pouco sobre como a gente faz para colocar as informações, né? Para representar informações numéricas em gráficos e tabelas. Não foi isso que a gente estudou um pouco? Hoje a gente vai aprender como é que a gente vai ler esses dados e fazer a interpretação. A gente aprendeu a construir, né, o gráfico, aprendeu a construir a tabela. Hoje a gente vai focar um pouco na leitura e na interpretação. Como ler e interpretar dados que estão representados em gráficos e tabelas? Eu falei para vocês que os dados e as tabelas, elas são representações numéricas
de dados que a gente consegue a partir de entrevista, a partir de pesquisa. Eu citei o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele serve para fazer um levantamento sobre a população brasileira. Imagina se eu fosse colocar informação por informação numa planilha, vamos dizer assim, escrever num caderno todas as informações de todos os brasileiros. A gente passaria horas e não chegaria ao final dessa lista. Por isso que os gráficos e as tabelas servem para representar esses números. E a gente consegue fazer a leitura a partir dessas representações. Então, a gente tem duas opções aqui. Para organizarmos dados ou informações numéricas, usamos os gráficos e as tabelas. Dependendo da situação, eu posso utilizar gráficos ou tabelas. Se, por exemplo, forem informações numéricas num valor muito alto, eu acho que com os gráficos a representação fica melhor. Mas a tabela ela também tem essa capacidade de organizar, mas a interpretação precisa ser um pouco mais específica, né? A gente precisa realmente analisar os dados que está presente lá. No caso do gráfico, pela imagem dele, a gente já consegue identificar algumas coisas. Claro que os dados, como esse gráfico ele é representado, a gente vai conseguir encontrar mais detalhes nele. Só que o gráfico, quando a gente olha para ele de cara, já conseguimos identificar algumas coisas, certo? Por isso que eu digo, se fosse para eu, professora Kedma, escolher, eu escolheria a representação por gráficos. Eu acho a interpretação mais rápida. Mas vamos trabalhar os dois. Os gráficos, eles podem ser de diversas formas, né? A gente já aprendeu isso também, mas eu trouxe de volta. O gráfico é a representação de informações em forma numérica. Eles ajudam na análise e na interpretação de dados e estão presentes em diversos lugares, né? Em diversas situações, nos jornais, nos informativos, nas revistas. Normalmente, nesses meios de comunicação, os gráficos são mais utilizados, tá? E existem os tipos de gráfico que vocês também já conhecem, né? Eu tenho o gráfico de coluna, eu vou ter o gráfico de setores, né? Que a gente já tinha conversado, o gráfico de pizza, né? Que parece uma pizzazinha mesmo. Presta atenção, quinto ano. Quando eu falei de representação em gráfico, é por causa disso daqui, ó. Isso daqui é um gráfico de coluna de uma entrada. Depois a gente aprende com dupla entrada, que é para a gente fazer comparação. Mas, por um acaso, se eu perguntasse aqui, qual é o valor maior que está representado nesse gráfico, independente de ter número ou não, certamente você de casa já está dizendo automaticamente, é o que está representado na barra vermelha. Ó, eu não tenho dado nenhum, mas pela representação eu já responderia de imediato. E se eu dissesse qual é a barra que tem a representação com menor valor? Você já respondeu aí da sua casa. É a barrinha verde, professora, porque ela está menor. E a lógica é realmente essa. No gráfico de coluna, quanto maior a barra, maior é o número que a gente quer encontrar. Claro. Depende dos dados que eu coletei previamente, tá? E depende da pergunta que eu vou fazer também. Isso é só um exemplo simples, que é para você compreender como funciona. No gráfico de setores é a mesma situação. Vejam como a representação influencia diretamente na interpretação dos dados. Se eu te perguntasse qual é o valor maior que está representado aqui, você teria uma dúvida, talvez, entre o rosa e o roxo, mas certamente você responderia o roxo. E se eu perguntasse qual é
a cor que representa o menor valor que eu representei no gráfico. O amarelo já está aqui. E eu não coloquei numeração nenhuma. Com os dados numéricos, claro que fica mais fácil. Eu tenho um gráfico de linha, que é um destaque para ele, que normalmente se utiliza em pesquisas a longo prazo. Quando a gente quer fazer um acompanhamento de dados numéricos, a gente utiliza esses gráficos de linha. Se o valor aumenta, a linha vai subindo, se baixando, a linha vai descendo também. Se ela fica retinha, é porque o dado continua sendo o mesmo. Isso aqui é muito utilizado por pesquisas científicas, quando se quer saber sobre determinado candidato. Estamos em ano de eleição, por exemplo, vocês vão conseguir ver nos jornais locais, no jornal que você assiste na sua casa, você certamente vai encontrar algum tipo de gráfico de linha, que é o gráfico escolhido para fazer esse acompanhamento. Beleza, a gente já trabalhou isso, eu estou passando bem por cima. Agora eu quero falar sobre uma coisa importante, que são os elementos do gráfico. Vê só, quinto ano. Nessa situação aqui, apesar de eu conseguir interpretar o que ele está querendo me dizer, eu não tenho informação numérica nenhuma. Eu não tenho nenhum tipo de informação. Para que eu consiga fazer uma interpretação e uma leitura precisa dos meus gráficos, eu preciso de alguns elementos. E os elementos do gráfico são o título, claro, eu não vou colocar qualquer número e deixar o gráfico lá sem eu saber o que ele representa. Eu tenho meu título, que geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de brinquedos. Falei brinquedo porque temos um gráfico em relação a isso. Eu quero saber a quantidade de brinquedos numa biblioteca, por exemplo. Eu tenho 3 tipos de brinquedos. Eu preciso dizer que aquela representação do meu gráfico está relacionada aos brinquedos. Caso contrário, eu não vou conseguir representar de fato o que eu quero. Aqui eu tenho uma fonte, né? Importantíssimo. A gente não pode fazer representação de gráfico sem saber de onde os dados surgiram. Por exemplo, se existe um gráfico representando os dados coletados pelo IBGE, lá embaixo do gráfico precisa estar escrito fonte IBGE. No caso de pesquisa política, se eu não estou enganada, a fonte é Ibope, ou então Vox Populi, por exemplo. Existem empresas que trabalham com isso, com essa coleta e essa representação de dados. Presta atenção, mais uma vez, no jornal local, no jornal que você gosta de assistir. Sempre que eles falarem de algum gráfico ou derem informação a partir dessas representações, vai estar lá. Ou então o repórter, o jornalista, ele vai dizer, a fonte é tal. Porque é um ponto importantíssimo quando a gente faz essa representação. Como é que eu vou coletar dados que eu não sei de onde veio? Eu preciso da fonte. De onde apareceram esses dados? Olha aí. A fonte é de onde as informações foram retiradas. Também pode apresentar o ano de publicação da fonte referida. No caso do IBGE, existe um prazo onde são feitas essas pesquisas. Então, quando elas são apresentadas, normalmente tem o ano, que é para saber quando aquilo foi coletado. E eu tenho meus números, claro. Estes são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. A maior parte deles utilizam números, seja para indicar quantidade, o tempo, o mês ou o ano, né? Ou o dia, ou as horas, depende muito do que eu vou representar no gráfico. E eu tenho as minhas legendas, vocês vão entender bastante essa questão da legenda. Por quê? Normalmente, eu vou voltar aqui para mostrar essa questão do gráfico. O de setores que tem mais cores.
Até rimou. Quando se fala em legenda, eu tenho 4 cores diferentes aqui, né? Eu tenho a cor rosa, tenho a roxa, a azul e a amarela no meu gráfico de setores, no meu gráfico de pizza, que é como a gente conhece. A minha legenda será cada cor dessa especificando o que eu quero. Por exemplo, se eu quisesse representar nesse gráfico de setores 4 esportes diferentes. Vamos dizer que eu tenho 4 esportes diferentes. Mas aqui eu só tenho as cores. A legenda serve para eu saber qual é o esporte. Tipo, eu vou fazer um quadradinho aqui com a cor rosa e vou botar futebol. Então, quando você olhar para o gráfico de setor, você vai saber que a cor rosa representa futebol. Fiz outro quadradinho. A cor roxa, vôlei. Quando eu observar a minha legenda na cor roxa, eu vou saber que é vôlei. A cor azul, basquete. Vou colocar aqui um quadradinho azul e vou colocar basquete. Sempre quando você olhar para o gráfico, vai saber que a cor azul representa basquete. O amarelo, eu vou colocar um quadradinho e vou botar natação, por exemplo. Então, toda vez que você olhar a cor amarela do seu gráfico de setor, você vai saber que eu estou me referindo à natação. Aí a gente ficaria cor rosa, futebol, roxo, vôlei, azul, basquete e amarelo, natação. Beleza? Tranquilo até aí, muito fácil. É para isso que serve a legenda. Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações. E é para isso que elas servem, certo? Para a gente saber, dependendo da cor ou dependendo da linha que a gente vai utilizar. Normalmente são cores mesmo. Os gráficos eles tendem a ser bem coloridos, que é para a gente conseguir distinguir as informações de acordo com cada cor. Olha aqui. A gente vai fazer uma montagem do gráfico a partir dessa informação. Vamos organizar a quantidade de brinquedos encontrados na escola municipal A, através de um gráfico. Vamos lá? Preste atenção. Eu quero representar a partir de um gráfico. Eu estou falando de quê? Quantidade de brinquedos da escola A, não é isso? Não são? Eu não perguntei tipo, não, eu perguntei quantidade. Então, no nosso gráfico, a gente vai ter o máximo de informação. Olha como ficou bonito o meu gráfico. Presta atenção. Primeiramente, o título, como eu disse para vocês. Professora, cadê a fonte? Deixa eu ver se eu botei a fonte aqui. Eu acho que acabou escapando na digitação. Mas a fonte, no caso, é a Escola Municipal A, que foi de onde vieram os dados. Beleza, quinto ano? Presta atenção. Aqui está dizendo alguma coisa? As informações que eu preciso. Eu só vou ter as representações. Ó. Fiz direitinho. O título é a minha quantidade de brinquedos da Escola Municipal. Como é um gráfico de coluna vertical, a numeração ela vai estar na vertical, vai estar em pé, e os meus tipos de brinquedo ficará na horizontal, ou seja, deitado, na parte deitada do nosso gráfico. Né? O nosso gráfico ele fica dessa forma aqui. Nesse caso, eu estou falando de gráfico de coluna vertical, então os meus números vão ficar em pés também. Então, aqui eu tenho a minha quantidade de brinquedos e os meus tipos. Professora, mas só tem o desenho aí. A senhora não botou o nome dos brinquedos, não. Olha a minha legenda, o que está dizendo aqui. Cada desenho, ela tem o seu significado. Ó. Eu tenho a minha boneca, está escrito na minha legenda que é a boneca. Eu tenho o meu urso, meu ursinho, está escrito que é o ursinho. E a minha bola. Minha legenda está ok. Só a fonte que ficaria aqui, por exemplo, que a fonte é a Escola Municipal A. Fácil demais, no instante eu montei. Você pode fazer isso em casa, é bem facinho. A minha numeração, ó, tranquila. Se a gente fosse contar
Eu tenho quantas bonecas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, professora, tem até 8 aqui, ó. É como se o número 7 tivesse aqui. E quantos ursinhos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, aqui no meio, é como se tivesse aqui o número 5. E por último, as minhas bolas, que no caso tem 4 bolas. Então, olha o meu gráfico, 4 bolas. Muito facinho. Se eu te perguntasse, quinto ano, a partir do gráfico que você está analisando, responda: qual é o brinquedo que está em maior quantidade no gráfico? Qual é o brinquedo que está representado no gráfico em maior quantidade? Você nem olharia nada, você já ia para a barra aqui, ó. Professor, eu já sei, professor, eu já sei. Boneca, olha como o meu gráfico tá, a minha barra tá maior. Boneca, exatamente. E se eu perguntasse o contrário? Qual é o brinquedo que está em menor quantidade? Eita, professor, eu já sei, é uma barrinha menor lá. É a bola, tô certa, com certeza. A gente consegue analisar, claro, e ver os números, mas a gente, a partir da representação do gráfico, já consegue identificar algumas coisas. Mas é importantíssimo que esses elementos dos gráficos estejam presentes. Caso contrário, pode ser que em determinado momento você não consiga fazer a leitura e a interpretação correta. Tranquilo até aí, muito facinho. Trouxe um gráfico bem simples, bem colorido, bem legal. Fiz com muito carinho esse, para vocês prestarem bem atenção e não ficarem em dúvida com relação a isso. Aí eu tenho as minhas tabelas, né, que também servem para representar, né, para reduzir, para resumir informações e facilitar a leitura dos dados. Aí eu tenho, ó, que é a estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinados assuntos. A tabela facilita a interpretação de informações, porque apresenta os dados de maneira simples, exatamente. Eu preciso ter praticamente os mesmos elementos do gráfico. Eu preciso colocar o máximo de informações na minha tabela para que eu consiga fazer a leitura e a interpretação dos dados que estão nela. Beleza? Tranquilo até aí? Vocês do chat estão acompanhando ou me abandonaram? Me deixaram hoje? Será que me deixaram? Ou vocês estão prestando muita atenção nessa aula? Talvez sim, né? Eu acho que vocês estão prestando muita atenção na aula. Vamos seguir. As tabelas têm a sua estrutura também, né? Elas possuem as linhas, as colunas e as células. As células são quadradinho daquele, ó. Isso daqui é célula. Essas linhas, né? Tenho as minhas linhas, tenho as minhas colunas e as minhas células são os espaços que formam ela. Vocês já conhecem, né? Vocês já sabem como é a estrutura de uma tabela. Vamos lá. Todas tabelas são excelentes para organizar informações e são mesmo. Eu estou falando de dados numéricos, mas a gente pode utilizar em diversas situações. Olha aí, ó, como por exemplo, a quantidade de alunos por turma da escola municipal A. Olha aqui, ó, a minha fonte, o meu título. Legenda eu não preciso porque os dados estão aqui. Praticamente os mesmos elementos do gráfico, né? Com um detalhe que as informações elas ficam mais... No caso do gráfico a gente já consegue ver pelo tamanho das colunas, pelo tamanho das casinhas, né? Dos setores, por exemplo. No caso da tabela a gente precisa ler os números. A diferença é praticamente essa. No caso da tabela, eu preciso fazer a leitura dos números mesmo, que estão representados. Como, por exemplo, aqui é a quantidade de alunos da turma do terceiro ano, do quarto ano e do quinto. Do lado eu tenho a minha quantidade. Terceiro ano, 25 alunos.
Quarto ano, 20 alunos. Quinto ano, 28 alunos. E a partir dessa tabela, eu posso fazer várias questões para vocês. E eu já trouxe, é claro, mudei os dados, óbvio, né? Porque vocês sabem que eu gosto de elevar o nível para vocês. Mas eu sei que isso não é um problema para o quinto ano. De acordo com os dados apresentados na tabela, qual turma possui a maior quantidade de alunos? Qual é a turma? Por isso que eu disse, no gráfico a gente já veria logo a partir do tamanho das colunas, né? Ou o tamanho dos setores. Ou, dependendo do acompanhamento, o desenho das linhas, por exemplo. Mas aqui a gente precisa ler os números de fato. Eu quero que você observe essa tabela e diga para mim. Qual é a turma que tem a maior quantidade? Terceiro ano, 30 alunos. Quarto ano, 20. E quinto ano, 35 alunos. Claro que você já respondeu, né? A turma que tem a maior quantidade de alunos é o quinto ano. 35 alunos, que é o maior número que está aí. Beleza? Vamos para a próxima. Eu já tenho aqui, ó, outra tabela um pouco maior, né? Se eu fosse colocar, por exemplo, isso num gráfico, poderia ser um gráfico de dupla entrada, mas vamos trabalhar com tabelas. Aqui eu tenho as notas dos alunos do quinto ano. Mudei um pouco o posicionamento. A gente já trabalhou essa tabela, mas dessa vez eu dei uma remexida. Eu tenho o nome dos alunos, né? Paula, Luana, Pedro, Carlos. Tenho as notas de matemática e ciências de cada um deles. Beleza? A pergunta é... Eita, eu já dei até o spoiler. Eu já dei até a resposta. De acordo com as informações da tabela, qual aluno ou aluna tirou a maior nota de matemática? Eu já tenho aqui, ó, Carlos. É só eu fazer a leitura dos números. Já encontrei que o aluno que tirou a maior nota de matemática é Carlos. Olha aqui. Paula tirou 8,5, Luana 8, Pedro 9, Carlos 9,5. Tirou a maior nota de matemática. E você que está me assistindo, quem será que vai tirar a maior nota de matemática, né? Eu quero saber depois. Agora a gente vai responder junto, tá? Olha, eu trouxe aquele gráfico primeiro, aquele primeiro gráfico que eu construí. Ficou bem fofinho, né? Bem coloridinho, bem organizado. E principalmente fácil para você entender. Observa direitinho que eu já venho... Oxe, cadê a minha pergunta? Eu acho que foi embora. Mas eu vou fazer mesmo assim, antes de partir para a próxima. Você que está em casa, me responde. Se eu te perguntar qual é a quantidade de ursinhos que existem na escola municipal A. E aí? Eu acho que eu já escutei até uma resposta. Quem respondeu 5 está correto. É só prestar atenção no gráfico. Vou ficar devendo essa pergunta, hein? Vou ficar devendo. Será que tem alguém? Alguém já me respondeu? Eu quero saber, hein? Aqui é chique, porque eu pego o telefone e já começo a acessar, olhando para vocês ao mesmo tempo. Muito chique, minha gente. Vê só. Martim, Daíris e Marcelo. Olha aí, estão participando. Grande beijo para vocês. Bom dia e continuem participando do chat, hein? Vamos lá. E Daíris já me respondeu, ó. Eu não disse que eu tinha escutado? Eu falei que eu tinha escutado alguém dizer a resposta. E foi Daíris. Ela me disse que no gráfico e na escola municipal A existem 5 ursinhos. Corretíssima, maravilhosa. Está atenta, hein? Vou para mais uma. Essa é diferente mesmo.
Na turma do 5º ano, houve uma pesquisa sobre frutas preferidas. Observe o gráfico e responda. Quantas crianças escolheram cada fruta? Olha aí, primeiramente, elas escolheram 6 bananas, 4 maçãs, 2 uvas e 8 crianças escolheram laranja. Se eu te perguntasse quantas crianças escolheram laranja, você ia me dizer o quê? 8. Tá aqui a informação. E se eu te perguntasse quantas crianças escolheram banana? Banana. Cadê aqui no meu gráfico? Banana. 6 crianças escolheram banana. Beleza? Vamos para a próxima. Olha mais uma tabela. Ficou linda essa verde. Eu amo a cor verde. Estou de verde hoje por causa disso. De acordo com as informações apresentadas na tabela, qual aluno ou aluna tirou a menor nota de geografia? Será que Daíris consegue me responder? Será, Daíris? Será que eu posso ir ali, pegar o meu smartphone e acompanhar a sua resposta? Será? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Detalhe, eu não quero o 5º ano tirando nota baixa, hein? Em disciplina nenhuma. Principalmente em matemática. Eu quero todo mundo tirando excelentes notas. Inclusive, quero todo mundo arrasando nas provas externas, né? Vamos lá. Olha aí que maravilhoso. Martim já me respondeu. Disse que 8 crianças escolheram laranja. Olha, Daíris também já me respondeu. Pedro, Marcelo. Minha gente, vocês estão participativos, hein? Agora me diz. De acordo com as informações apresentadas, qual aluno ou aluna tirou a menor nota de geografia? Menor nota. Responde, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Quem foi que tirou a menor nota? Olha, minha gente, é isso mesmo, foi Pedro. Pedro tirou a menor nota. E Daíris, de fato, respondeu. Eu não disse, sabida demais e acompanhando a aula. Deixa eu passar aqui, né, porque eu tenho muitas questões, mas infelizmente, olha, eu tenho várias, mas eu vou deixar um desafio antes de ir embora. Eu queria ficar até meio-dia, vocês sabem, eu sempre quero, mas o tempo é curto. Mas não se preocupa, se você quiser acompanhar essa aula novamente, vai lá no canal do YouTube. Aqui eu tenho a minha tabela e quero que vocês me respondam. Quem marcou mais pontos? Observa a tabela, responde lá no canal do Educa Recife no YouTube e a gente se vê numa próxima oportunidade. Eu quero que vocês fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.